Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e nós trouxemos para vocês hoje a construção e validação do nosso photogate de baixo custo. Bom, para isso eu vou estar apresentando os componentes que integram o photogate e passar para vocês também quais são as funções de cada uma das peças que o compõem. E ao final do nosso vídeo nós vamos validar o nosso photogate fazendo o cálculo da aceleração gravitacional do local usando a situação para o pêndulo simples. Bom, então, os componentes que integram o nosso photogate são tubos de PVC de meia polegada de diâmetro, um T também de meia polegada, um cotovelo também de meia polegada, parafuso de 1 1/4 de comprimento por 3,16 de diâmetro, um prendedor de roupas que possa conectar aqui, passar o nosso parafuso por ele. Cabos de conexão, são cabos de conexão bem finos. No caso estamos utilizando o AWG40. O laser de cor vermelha. Uma lanterna simples de LED. E, é claro, os pontos de conexão e de comunicação entre o laser e o computador, que são o pino P2 mono e também o resistor dependente de luz de 5 mm, um LDR de 5 mm, que é esse aqui. Ok? Para a construção do nosso photogate, a gente está aqui na sua forma explodida e os dois pontos importantes são: aqui as conexões são bem simples, né? São tubos de PVC de meia polegada com conexões também de meia polegada, e talvez a parte mais interessante que a gente deve destacar é exatamente esses furos feitos aqui nesse tubo de PVC, onde vamos passar os conectores do LDR. Então aqui pelos furos a gente passa os conectores do LDR para o sistema de comunicação ocorrer entre o laser e o resistor dependente de luz. Ok? Então esse é são os equipamentos, né? São os componentes que integram o nosso photogate. Bom, pessoal, estamos de volta agora para validarmos então a construção do nosso photogate de baixo custo. Para isso, nós vamos utilizar um pêndulo simples e vamos encontrar a aceleração gravitacional aqui deste local. Este local está posicionado a 18 graus de latitude e a 990 metros acima do nível do mar. Bom, vocês já podem perceber que o laser já está incidindo perpendicularmente ao LDR, o Audacity já está habilitado aqui na tela do computador, e para encontrarmos então a aceleração gravitacional desse local, nós precisamos aferir a altura do nosso pêndulo simples, ou seja, a distância do centro de massa do pêndulo simples até o ponto final da sua conexão com o suporte. Então, para isso, vamos aferir aqui então o centro de gravidade até o centro aqui de equilíbrio dele. Eu tenho 558 milímetros, então 0,558 metros. Bom, eu vou apenas alinhar aqui, é necessário que a gente alinhe o LDR com o centro de gravidade do pêndulo, vocês podem observar aqui pela imagem, ok? Eu vou usar uma inclinação de apenas 10 graus em relação à vertical, uma inclinação pequena. Para isso eu vou acionar aqui o nosso Audacity, pedir para o Audacity começar a gravar o momento em que o nosso pêndulo passa, interrompe a passagem do laser frente ao LDR. Eu vou coletar 3 passagens frente ao LDR. Então o Audacity já está acionado, eu vou abandonar aqui um ângulo de 10 graus. Ok. Vou parar o NDR. Vou ampliar nossa tela visual aqui.
Vou pedir para o Audacity me dar um zoom nessa região que foi coletada as informações. E vou pedir para o LDR fazer uma leitura de variação do tempo desde o início da passagem da esfera. Eu vou pegar 3 passagens, como eu disse antes, para que eu consiga aferir o período de oscilação dela. Até esse finalzinho aqui. Pronto. Vocês podem observar que o Audacity me deu o intervalo de tempo entre 3 passagens da esfera frente ao laser e ao LDR, com uma variação de tempo, o professor Giovanni está mostrando aqui para nós. 1,501 segundos. Perfeito. Então, com essa coleta de dados, ou seja, com o comprimento do pêndulo e o período que o Audacity nos forneceu, nós vamos encontrar então a aceleração gravitacional, como eu disse, a 18 graus de latitude e a 990 metros de altura em relação ao nível do mar. Ok? Então agora nós vamos para um tratamento matemático para poder encontrarmos o valor da aceleração gravitacional. Até breve. Bom, pessoal, estamos de volta agora para validarmos então o nosso photogate de baixo custo. Para isso, vamos partir do princípio que o nosso pêndulo simples está fazendo um movimento cônico. Então, nessa ideia, eu coletei algumas informações importantes. A altura do pêndulo em relação ao ponto central imaginário, o comprimento do nosso pêndulo, que nós encontramos, aferimos utilizando lá a trena no começo do experimento, e o raio de curvatura que esse nosso pêndulo simples, que no caso está no movimento cônico, descreve. Para fazermos o tratamento matemático, então, do período, e encontrarmos a aceleração gravitacional do local, é necessário que a gente retire dessa ideia de um pêndulo cônico e planifique esse pêndulo cônico nessa nossa representação aqui. No pêndulo cônico, nós temos algumas características importantes. A força que puxa o pêndulo cônico para o centro do movimento dele, que a gente chama então de força centrípeta, o raio descrito por ele, que no caso aqui está planificado, a altura em relação àquele centro imaginário do nosso movimento cônico e o comprimento do pêndulo. Daí nós podemos tirar aqui uma semelhança de triângulo. Então esse é o tratamento matemático que vamos fazer. Vamos encontrar a aceleração gravitacional partindo do princípio da semelhança de triângulos. Para isso eu tenho a seguinte característica. Eu tenho que H está para P, já que os dois ângulos alfa aqui são idênticos, E aqui eu tenho um ângulo, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também tem um ângulo de 90 graus. Então os ângulos alfa são idênticos, daí eu posso retirar a semelhança de triângulo. Ok? Lembrando que esse ângulo alfa é um ângulo bem pequeno, próximo de 10 graus de inclinação em relação à vertical. Então nós saímos que H está para P, H está para o peso, assim como o raio está para a força centrípeta. O raio está para a força centrípeta. Lembrando das funções que descrevem peso, força centrípeta e velocidade tangencial de um pêndulo, nós podemos lembrá-las, Então, peso é o produto da massa pela aceleração gravitacional, a força centrípeta mv ao quadrado sobre o raio e a velocidade tangencial 2πr sobre t. Substituindo essas 3 funções nessa característica aqui que nós construímos a partir da semelhança de triângulos, nós saímos que H está para mg, assim como o raio está para a força centrípeta. A força centrípeta nos diz o seguinte, que seria m vezes a velocidade tangencial, 2πr, aqui eu vou subir um pouquinho essa relação para ficar melhor descrita aqui para nós. M vezes aqui 2πr sobre t elevado ao quadrado, ok? mv ao quadrado, então, sobre o raio. Perfeito? Daí nós saímos então que mg vezes r é igual a h que multiplica toda essa função aqui. Vai ficar h que multiplica então m vezes, aqui eu tenho 2πr sobre o período elevado ao quadrado, dividido então pelo raio que ele vai descrever imaginando o nosso pêndulo cônico. Ok? Então aqui eu já posso realizar algumas simplificações necessárias. Por exemplo, eu posso sair aqui que g é igual a toda essa função que está descrita aqui na parte superior,
ou seja, h vezes m vezes, aqui eu já posso até fazer essa determinação em forma aqui de representação ao quadrado, 2πr sobre t ao quadrado, dividido por r, dividido por m vezes r. Ok? Tem uma divisão aqui, né? Isso. Perfeito? Então eu posso simplificar aqui as massas, então eu já posso observar que a aceleração gravitacional não vai depender da massa do nosso pêndulo. Então, simplificando um pouco mais, nós saímos que G é igual a H, que multiplica então 2πrt ao quadrado, 2πr sobre t ao quadrado, perfeito? Dividido por r ao quadrado. Ok? Simplificando um pouco mais essa relação, nós saímos que a aceleração gravitacional é igual então a h, que multiplica, aqui eu vou ter 2π sobre t ao quadrado vezes r ao quadrado. Eu vou fazer uma simplificação, talvez assim fique mais tranquila. 2π t ao quadrado r ao quadrado sobre r ao quadrado. Isso quer dizer agora então que eu estou realmente planificando o meu cone, porque o raio que ele descrevia, ele já não existe mais na minha função matemática. Então eu posso afirmar que o nosso pêndulo que estava no formato cônico foi planificado. Então, dessa ideia, nós podemos sair que a aceleração gravitacional é igual a h, que multiplica 2π t ao quadrado. 2π sobre o período elevados ao quadrado. Bom, importante, se você observou a nossa parte inicial da demonstração, nós afirmamos que o ângulo alfa ele é bem próximo de 10 graus, então é um ângulo muito pequeno. Então, se esse ângulo, se essa abertura é uma abertura bem pequena, eu posso afirmar que o L se aproxima de H, porque o nosso R tende a zero aqui, ó. Se o R tende a zero, ou seja, uma abertura bem pequena desse ângulo, o H tende a L. Então, no lugar do H, eu posso substituir por G é igual a L, que multiplica 2π sobre o período elevados ao quadrado. Ok? Então, o que é necessário para encontrarmos a aceleração gravitacional do local? O comprimento do pêndulo e o período que ele descreveu. No caso, o Audacity fez essa leitura de variação de tempo para nós encontramos então esse período. Então, com os dados em mãos, nós temos agora que G, vou limpar esse espaço aqui, nós temos que G é igual a L, que é o comprimento do nosso pêndulo, que a gente obteve 0,558 metros, vezes 2π, aqui eu já posso colocar o π valendo então 3,14, ok? Então eu vou ter 6,28, vou colocar aqui o período, que foi 1,50, e elevar isso ao quadrado. Fazendo esse cálculo, nós chegamos à aceleração gravitacional para o local de 9,78 metros por segundo ao quadrado. Quero relembrar que esse valor para aceleração está a uma latitude de 18 graus e uma altitude de 990 metros em relação ao nível do mar. Ok? Então,